A paz do Senhor, todos os meus queridos e amados irmãos, é mais uma vez que aqui está seu irmão em Cristo, Francisco Evangelista. Meus irmãos, sempre na batalha, sempre na luta, né? Confiando na graça divina do Senhor Jesus Cristo, né? Eu creio que vocês também estão assim, né, irmãos? Né? Vocês que servem a Deus, que são os cristãos, eu creio que todo mundo, irmãos, eu fico meditando, né? Eu nunca vi uma pessoa, quando possa que ele está no último suspiro de vida dele. Veja bem o que eu quero falar, para vocês entenderem. Para vocês verem que eu não sou hipócrita. Nós temos que entender uns os outros. No último suspiro de vida dele, de fogo de vida, ele não chamar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. E eu tenho certeza que ele chama o nosso Deus Todo-Poderoso. Porque foi ele que nos resgatou da maldição que estava sobre a lei. Então, irmãos, é por isso que Deus disse que não julgue, para que não seja julgado. O Senhor falou que nós não julgar ninguém, para que não venha a ser julgado. Então, todas as pessoas são de Deus. Deus fez essas pessoas para fazer discipulado da palavra dele, né? Casa e morada do Espírito Santo. Orar um pelos outros, né? Aconselhar, né? Amar, ser prestativo, ser observador, observar, se desviar do mal, né? Então, a Bíblia Sagrada, irmãos, ela tem um conteúdo de 66 livros. Tem pregadores que eles escrevem, faz uma agenda para ganhar o nome de famoso, querer ser maior do que eu e que você. Nós somos todos iguais. De escrever livro por livros, versículo por versículos, né? E capítulos por capítulos. Aí ligeirinho eles são bem tem um domínio muito rápido sobre a leitura, e eles pronunciam tudo. Acho que aquilo ali é o avivamento. O maior avivamento do servo de Deus é a unção do Espírito Santo. E essa unção é o quê? É o amor. É o amor. É o amor. Eu estou vendo aqui o livro de Jeremias. Livro de Jeremias. Eu queria que o Pedrinho viesse aqui me dar uma ajudinha aqui no livro de Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 50. Capítulo 50 de Jeremias. Capítulo 50 de Jeremias. Eu vou estar aqui com o Pedrinho, ele vai ler aqui um pouquinho. O tempo é pouco, irmão, porque não dá para gravar muito, só se fosse numa live, né? Numa live eu ia mais aprofundar, mas aqui, Jeremias, meu filho. Capítulo de Jeremias, 50. Capítulo 50 do livro de Jeremias. Então, irmãos, você que serve a Deus, eu creio que o verdadeiro cristão, né? Porque eu tenho os escolhidos de Deus e os escolhidos do inimigo, que queira ou não queira, tem. Porque a Bíblia é salvação e condenação, e ela mostra tudo. Os que estão fazendo a vontade de Deus, eles não temem essa morte do corpo físico. Eu mesmo não temo, não tenho. Irmãos, eu estou aqui preparado para na hora que o Senhor quiser me levar, amém?
que ele vê que eu não estou mais contribuindo para a obra dele, ele me preparar e me dar, pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua piedade e sua compaixão, me dá o direito de ganhar a minha salvação da vida eterna. Amém, irmãos? Então, irmãos, eu sempre quero despertar os irmãos. Não se escandalize com nada que você vê acontecendo. Com nada. Os piores escândalos que está acontecendo é de mais de uma terça parte de um povo que clama pelo nome de Jesus, chama o nome de Jesus, mas não obedece. Será que essa palavra vai falar nisso? Eu não sei, porque eu nunca li essa palavra na minha vida. Nunca li. Livro de Jeremias, capítulo 50. Eu acho que tem gente que já sabe até de cor, né? Pode vir, Pedrinho, senta aqui e o Pedro vai me ajudar aqui, porque eu estou aqui com o capítulo 50, né? E o versículo 1. Mas a minha vista vai chegar a hora que vai atrapalhar, não vai mais conseguir. Eu já estou vendo o que eu podia ler aqui, mas vai chegar a hora que vai começar a tremer assim. Vai começar a tremer ali, como se estivesse se mudando de um lugar para o outro, não é? E eu não consigo ler. Vamos, Pedrinho, vamos começar. Depois eu vou orar e depois eu vou falar aquilo que eu senti de Deus para os vossos irmãos. Amém? Se vocês verem algum tremorzinho assim, é a lâmpada que está tremendo. Amém? Glória a Deus. Não é reflexo, não é visão não, viu? Não há... Só se Deus revelar alguma coisa, mostrar, eu falo para os irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos ver. Vamos ver. Começamos, Pedrinho? Vamos. Palavras que falou o Senhor contra a Babilônia. Contra as terras dos caldeus. E contra as terras dos caldeus. Por Jeremias, o profeta. Por Jeremias, o profeta. Anunciais entre as nações e fazer ouvir e arvorais arvorais escardante. Estandante, é. Fazer ouvir. Não encubras. Dizeis. E tomais. Tomada é a Babilônia. Confundido está Bel. Atropelados. Esta Melodaque. Está Melodaque. Confundido estão os seus ídolos. E caído estão os seus deuses. É, aqui a palavra deuses. É. Vamos. Porque subiu contra ele uma nação do norte que fará da sua terra uma solidão. E não haverá quem habite nela, desde os homens até os animais. Amém. A promessa de Deus vai se cumprir ou não, irmãos? Será que isso é uma profecia? É a revelação de Deus? É, irmãos. É. O que vai acontecer isso? Quando vai acontecer? Quando Jesus tirar os seus escolhidos
os seus ungidos, que fizer a separação, né? Para que eles não fiquem nessa grande tribulação. Porque esse povo aí vão sofrer, tá vendo o que ele está falando aqui? Marque aí e lê. Tá vendo, irmãos? Estou eu aqui, irmãos, a falar do amor de Jesus, todos os dias orando por todas as nações, em praças, dentro de mercado, supermercado, nas ruas, em todos os lugares. Porque não é cabível mais nós pegar e ir numa gráfica e fazer folheto de evangelismo. Se o evangelismo está aqui, Deus abriu a porta. Tem vários veículos de comunicação para você evangelizar. Você está entrando em todos os lugares. Vocês estão me vendo. Quem quiser ver o Evangelista Francisco, só é acessar o canal Francisco Evangelista Oficial no YouTube, como também dos outros irmãos que falam de Jesus. Aí tem pessoas que ainda ficam aqui. Irmãos, eu preciso de dinheiro para fazer folheto para evangelizar. Não. Se alguém quiser me ajudar, né, para eu evangelizar, pregando nas praças, como eu estava ontem ali, vocês viram ali onde eu estava? Né? Passou em vídeo aí. Dentro do supermercado, em várias praças de vários estados brasileiros, em vários lugares. Eu, dando a minha cara a tapa. Mas não sair entregando um folhetozinho que você, muitas vezes, você fica até entristecido, né? Fica até entristecido de você entregar um folheto a uma pessoa e diz, não adianta, eu nem quero. Que eu passei tantos anos dentro da igreja e o pastor fez isso, fez aquilo. A mulher do pastor fez isso, fez aquilo. Cicrano fez isso, fez aquilo. Eu conheço a verdade. Mas como que você conhece a verdade? A Bíblia diz, conhecer a verdade vos libertará. E por que você não está liberto? Você se baseou num pastor ou na mulher do pastor que se desviou, ou traiu ele, ou ele traiu ela. Por isso que eu falo muitas vezes acerca do divórcio. Não. Uma mulher nasceu para se unir a um homem. E um homem nasceu para se unir uma mulher, sendo que ele nasceu primeiro. Aí Deus pegou, fez a mulher, tirando da costela do homem, fez uma mulher para se unir a um homem. A um homem. Quantos filhos de Adão e Eva tem aí? Quantos filhos de Adão e Eva tem aí na terra? A descendência. Hein? Quantos filhos de Caim tem aí na terra? Abel não teve. Que Caim não deixou. Caim não deixou. Isso também foi para o querer de Deus. Para mostrar como o inimigo ia agir. Quantos filhos de Abraão, que é o pai da fé, tem aí na terra? Quantos filhos, né? Dos que negaram a Deus, estão aí na terra fazendo mal. Porque eles não querem Deus. É mais de uma terça parte que estão negando ao Senhor. Sendo que são a criação de Deus. Mas eles não quiseram ser transformados para receber o nome de Israel. Israel como? Agora deixar de ser gentil e ser pessoas de Deus. Filho da promessa de Deus. Filho que foi salvo por Jesus Cristo. Que Jesus veio para salvar a criação do Pai. Muitos não estão entendendo isso. Aí qual é o nosso papel de servo de Deus e de serva de Deus? Hein, irmãos? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Muitas pessoas dizem que o evangelista Francisco é o descredenciado. É o descredenciado. Né? Mas eu não sou descredenciado. Deus sabe que não. E nem comprei credencial. Que isso aí é desvio de conduta. Isso é errado, irmãos. Tem que estudar. Eu estudei, viu? Estudei
e sei como se chega até onde eu estou chegando aqui. É com esforço, jejum, oração, obediência, temor. Temos que, irmãos, como disse Matos Nascimento naquele louvor, que a vitória vai gemendo, geme e chora. Vai gemendo, geme e chora. Né? O bom pastor, irmãos, o verdadeiro bom pastor é o nosso Jesus. Porque ele é tão bom que ele veio para salvar a criação do Pai. E ainda salvando a criação do Pai, ainda mandou que eles escolhessem o que, é que vocês querem. Eu vou dar o livre-arbítrio a vocês. Ah, mas fulano é um prostituto, é um pastor prostituto, é um adulto, casou 3 vezes, casou 4 vezes, casou 5 vezes. Peraí, deixa eu lhe perguntar. Você é Deus para salvar ele? Ou quem salva ele é a atitude dele? É a atitude, irmãos. Deus dá oportunidade. Deus dá oportunidade. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi não podia de maneira alguma pecar contra Deus. E Davi abriu uma lacuna. Davi abriu a brecha e o inimigo entrou na igreja. Na igreja quem era? Nele, que ele era a igreja de Deus, como você também é. E aí o inimigo fez Davi desejar a mulher de Urias e pecou, segundo o coração de Deus. Abraão, que é o pai da fé, pecou mentindo contra o rei do Egito. E vocês têm visto falar de muitos profetas que pecaram. Até os discípulos. Pedro estava com Jesus, conhecia Jesus. Pecou. Mas mesmo no pecado ele tinha o brilho de Jesus. Porque o Jesus estava sendo crucificado. Pedro ia passando ali, o povo disse: tu não é um deles. Tu parece com ele, tu é um deles. Porque o brilho de Jesus estava em Pedro. Deus não tinha tirado. Deus não tinha tirado a salvação de Pedro. Deus não tinha tirado de Pedro. Porque Deus em sua palavra já deixou. Jesus falou: suportais uns os outros, mais fracos. Olha aí, irmãos. Olha o que aconteceu com Pedro. E Jesus tinha profetizado. E Jesus, por ser profeta, ele tinha profetizado: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Ô Pedro, tu me ama? Ele disse: amo, Senhor. Jesus foi de novo e interrogou Pedro mais uma vez: Pedro, tu me amas? Amo sim. Pedro estava falando a sinceridade. Pedro amava Jesus mesmo. Mas a profecia de Deus tinha que se cumprir, irmãos. Aí Jesus disse: Pedro, tu me ama, né? Pois hoje mesmo, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. E negou. Por quê? Porque Jesus é profeta, era profeta, é profeta. Jesus não veio pela causa, irmãos. Jesus, antes de chegar para a humanidade, para se revelar para o povo, para os rebeldes, ele deixou que João Batista viesse preparar o caminho. João Batista estava ali, inspirado pelo Espírito do Senhor e Salvador Jesus Cristo. João Batista estava falando uma coisa que ele sentia e que Deus colocava na boca dele para ele falar. João Batista, antes de Jesus, ele era o primeiro profeta, mas o real profeta é o Filho de Deus. É aquele que disse: eu vim para os meus, mas os meus me rejeitarão. Tem muito aí que Jesus veio para vocês, comprou sua alma a preço de sangue, te deu a oportunidade de você servir a Ele, e vocês estão rejeitando. Hoje tem muitos que se sepultaram porque rejeitaram a Jesus. Aí, pecado demais. Tem pecado para a morte? Tem.
O salário do pecado é a morte. Quando o camarada peca, não tem mais jeito. Jesus faz com que ele seja entregue ao inimigo. E quando o inimigo recebe, enquanto você não peca para a morte, você anda assim no colo de Jesus. Quando você peca para a morte, Jesus solta e o inimigo agarra. Jesus dá oportunidade a feiticeiro, que se diz feiticeiro. Jesus dá oportunidade àqueles que se diz ser macumbeiro, que eles não são nossos irmãos, a semelhança de Deus. A espírita, ao católico, seja ele quem for. Católico, eu não vou nem dizer católico, a todos. Pronto. Porque católico é um nome, é uma placa. O católico sírico é uma placa. Como também os evangélicos é placa. A placa. A igreja católica é uma placa. A igreja Deus e Amor é uma placa. A igreja universal é uma placa. A igreja adventista, batista, a igreja do véu, tal, é uma placa. Mas diante desse povo, dentro dessas casas de oração, né, dessas pessoas, né, dessas nações, está o povo de Deus também. E nós não podemos tirar para fora. Porque Jesus diz: vinde a mim, todos. Aqueles que não são contra mim, são ao meu favor. Porque tem pessoas que vão para a igreja, irmãos, só para conversar, mascar chiclete, e querer arrumar casamento. Tem pastores que só é crente na roupa. Só é cristão na roupa. É só a roupa. Eles condenam os cantores, seja qual cantores. Vamos supor, vou botar vários cantores aqui, eu vou citar o nome de muitos cantores. Não vou citar nem nome de evangélico, de pastor gospel, de pastor cristão, pastor cristão da harpa, nem nada. Vou citar em nome de cantores, vamos ver. Amado Batista, Cristiano Neve, Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo, Luciano, Sérgio Reis, todos. Ele é a criação de Deus. O que é cabível? É você julgar? É eu julgar? Ou nós orar por eles? Gustavo Lima, Maria Mendonça, que partiu já, eu não sei para onde ela foi, onde ela está. E vários. Agora a Bíblia está dizendo aqui que o salário do pecado é a morte. E o pior pecado é para o conhecedor. Porque tem pessoas que fazem muitas coisas erradas, mas eles são inocentes por não conhecer a genuína palavra. Que a palavra ela vem por ouvir. E tem pessoas que não ensinam como é para ensinar. Aí a pessoa vai aprendendo diferente. Qual é o maior dom? É amar o próximo como a si próprio. Compartilhar pouco que você tem. Você vê seu irmão do seu lado ali. Você está comendo aqui um prato aqui, bem saboroso. Estou falando das coisas terrenas agora, irmãos. Um prato bem saboroso. Você sabe que seu irmão ali está ali, nem um café tomou, está com fome. Racha no meio ali, irmão. Divide com ele. Você bebe água e ele bebe água completa. Se completa espiritualmente e materialmente. Você deu pão a quem estava com fome e deu também a água a quem estava com sede. Porque muitas vezes a pessoa a água é bom, ela hidrata o corpo. Mas você não vai sobreviver 3 meses, 2 meses só com água. Você veja as experiências de pessoas que se viu o exército, que foram para um lugar de sobrevivência. Eu já passei por isso, de entrar numa mata assim e me perder, e dali eu observar as árvores, os passarinhos, quais eram as frutas que eles comiam, quais eram as frutas que eles não comiam, que eu não podia tocar,
Porque se você chega numa árvore, tá cheio de fruta, tudo bonita, tá cheio de passarinho, nenhuma tá picada, tá caindo tudo, vocês não comem, não coma que é veneno. Não coma, os animais sabem disso, por que vocês não sabem? Então, você sabe o que é pecar. Você sabe o que é pecar. É lícito o homem ter sua esposa em casa? Eu vou falar vice-versa. E ter um amante lá na rua? É lícito? Isso é lícito aos olhos de Deus? É não. É não. O seu esposo não está preenchendo seu vazio? A sua esposa não está preenchendo seu vazio, meu irmão? Para você chegar nesse ponto de viver no adultério, no pecado, na prostituição? É por isso que tem muitos casamentos se acabando. É por isso que tem muitos casamentos se acabando. Mas tem casamento também que se acaba sem ter símbolo de prostituição. Tem pessoas que dizem, o que Deus uniu, ninguém não separa. Tem alianças quebradas também. Deus não fez Davi segundo o coração de Deus. Quem foi que quebrou a aliança? Davi não quebrou e Davi foi para o inferno que quebrou a aliança? Ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Salomão. A Bíblia, irmão, Deus não veio para desfazer nada da Bíblia. O nosso Jesus não veio desfazer nada da Bíblia. Se você acha que Jesus veio desfazer alguma coisa da Bíblia, não lê nada do Velho Testamento. Não fale nos profetas. Fale de tudo que está na Bíblia, porque tudo ele disse, passará os céus e a terra, e a minha palavra não há de passar. Agora Jesus veio e tirou alguns obstáculos que o homem não conseguia passar por eles. 10 mandamentos. Se você fosse viver pelos 10 mandamentos, você conseguia? Ser honrar pai e mãe, como não estão mais honrando hoje em dia? Né? Se você desejasse a mulher do próximo, você não tinha mais perdão? Acabou-se. Se você adulterasse, pecasse, não tinha mais perdão. Estava no 10 mandamentos. Aí Jesus fez o quê? Veio e deixou 2 só. Amar o seu irmão como a si próprio e adorar a Deus. Adorar a Deus acima de tudo. Porque quem adora a Deus é cheio de amor. Aí o dom maior é quem? É o Senhor Jesus. Ele é o amor. Por isso que diz, Deus é amor, mas também é justiça. É justiça. E o furor de Deus está sobre mais de 1/3 da humanidade que não querem obedecer ao Senhor, mas querem construir os seus tesouros aqui na terra. Querem construir as suas metrópoles aqui na terra. Se isso tudo que estão falando de Flávio Amaral, vou falar aqui, do pastor Flávio Amaral, que se diz ser pastor, porque para ser pastor tem que ter muito caráter. Se tudo que estão falando, que eu acho que sim, que eu acho que o que o irmão Paulo está denunciando, que ele, segundo ele, nos vídeos que ele está fazendo, ele fala que o Ministério Público já está apurando. Eu não estou falando mal de ninguém, eu estou falando somente a realidade, que eu escuto os vídeos, vejo os vídeos e assisto. E o Paulo fala muito bem, lê muito bem, enxerga muito bem e muito educado. Ele não trata mal ninguém, eu não vejo ele tratando mal ninguém. E a Bíblia diz assim, se ireis, mas não pequeis. Jesus não aceitou na casa do Pai aquele desmantelo que estava vendo lá não, quando ele chegou. Estavam jogando, estavam bebendo, estavam fazendo tudo, troca, comprando, vendendo, se dando em casa, fazendo tudo. Jesus quebrou aquelas mesas, aquelas bancas, surrou tudo. Surrou tudo. A casa de meu pai é casa de oração. Aqui não é casa de convívios, não.
Então, irmãos, é cabível a cada um de nós, irmãos, fazer uma análise da nossa própria vida, consertar o nosso altar, para que Deus, com a sua grande misericórdia, nos dê o direito de entrar na cidade prometida, na Nova Jerusalém. Amém? Glória a Deus. Não adianta você dizer que você é dizimista, é ofertante fiel, nunca faltei com meu dízimo, nunca faltei com minha oferta, e já está salvo por isso. Você está pagando a salvação? Ninguém compra Jesus não, irmãos. Viu? Se nós comprasse Jesus, nós comprava também com o dinheiro que muitos estão guardando aí, como os tesouros, as metrópoles que ele tem. Ele compraria todas as néctaras, que matasse todas as bactérias que antes de destruir as pessoas, tinha destruído já com dinheiro o vírus do câncer. Mas é praga. É praga. É praga que esse povo trouxeram do Egito. E não quiseram abandonar. Não querem Jesus. Ah, mas é genética. Que genética, irmão? Conversa é essa? Não é não, irmãos. É não. A medicina, irmãos, foi Deus que construiu. E a medicina diz tudo. A medicina fala tudo. A medicina fala tudo. Fala tudo a medicina. Porque Deus ensinou. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou a medicina. A ciência. O cientista. Os dons. Tudo foi Deus que deu. Todo mundo tem dons, irmãos. Tem fruto do Espírito. Mas os dons verdadeiros espiritual são 9 dons. E nem todo mundo tem. Para cada um Deus dividiu. Um tem o dom de cura. Outro tem o dom de visão. Outro tem o dom de revelação. Outro tem o dom de profecia. Deus usa ele na profecia para se cumprir. Outro tem o dom de revelação. Deus usa ele na revelação, né? Mas quando a gente se aprofunda muito mesmo na oração da madrugada, Deus vai dando vários dons, vai agranjeando os talentos, os dons. E tem pessoas que têm vários dons, tá bom? Então, irmãos, quem gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Para você que vai falar bem ou não, eu vou deixar um joinha e um coração. Não vou apagar, não apago de jeito nenhum, né? Tem pessoas que aí não sei quem é, que às vezes apaga comentário. Eu não sei quem é não, irmãos. Eu não sei. Eu não sei apagar comentário, eu não sei nada. Eu só sei gravar aqui e fazer a postagem. Nem a capa eu não sei fazer. Quem coloca a capa dos meus vídeos é minha filha. Esses vídeos aí que não é meu, é de vocês. É o Espírito Santo que me dá. E minha filha, com a inteligência que Deus deu a ela, ela faz. É porque tem o trabalho dela, ela trabalha, viu? Ela é empregada, tá? Vamos orar. Bendito Santo Deus, Pai eterno amado, obrigado, Senhor, pelo dia que passou. Obrigado por tudo. Obrigado por todas as nações. Toma nossas vidas em tuas mãos. Todos nossos irmãos, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, toma nossas vidas em tuas mãos. Eu determino vitória para todos que receber esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Abre o conhecimento do teu povo, em nome de Jesus. Eu vou tirar um dia, irmão, para falar com vocês muito. Eu quero vou tirar uma live bem alongada, para eu falar sobre o que é a união, o que é um casamento, o que é uma união. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor, em nome de Jesus.